nós criamos um tema, não só eu, mas várias outras mulheres, né? Que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos, né? Porque a partir da moradia, o seu horizonte amplia e você consegue pensar coletivamente, pensar de fato o que é a cidade. Em 2022, o déficit habitacional no Brasil era de 6 milhões de domicílios. Em comparação com 2019, houve um aumento de mais de 4% nesses números, o que não é pouco, principalmente para quem está dentro dessa estatística. Esses são dados de um levantamento feito com base no censo de 2022 do IBGE, divulgado pela Fundação João Pinheiro e realizado em parceria com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. A maior parte das famílias que compõem o déficit habitacional no Brasil tem renda de até 2 salários mínimos, ou então de até 3 salários mínimos, mas comprometendo mais de 30% da renda com aluguel. E convenhamos, gastar mais de 30% da renda com aluguel, ainda mais quando se ganha pouco, não é ter um acesso efetivo à moradia. Dados da Fundação João Pinheiro, publicados em 2021, apontaram que 60% desse déficit era formado por mulheres que viviam em condições de habitação inadequadas. A maioria dessas mulheres não se autodeclara branca e nem é lida pela sociedade dessa forma. É pensando na luta pela moradia e em como as mulheres são fundamentais nesse processo, em especial enquanto líderes comunitárias, que nesse segundo episódio da terceira temporada do Ningún Lunes Sin Pensar, conversamos com a Maria das Graças de Jesus Xavier, ou, como ela gosta de ser chamada, Graça Xavier. Graça, que é coordenadora da União Nacional de Luta pela Moradia, representante do movimento na Rede Mulher e Habitat da América Latina e Caribe, nos contou sua história. Falou sobre a importância de atuar nas políticas públicas e colocou a representação feminina e feminista como pilar fundamental de discussão sobre a moradia e o direito à cidade. Eu, que estou com vocês em todos os episódios dessa terceira temporada do Ningún Lunes Sin Pensar, sou Laís Leão. E quem irá narrar esse episódio é o Rafael Bosa. Oi, eu sou o Rafael Bosa, gay, homem cis branco, sulista e também doutorando no programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC Paraná, e integrante do grupo Encontros, Territórios e Redes, o ENTRE. Quero começar esse episódio abrindo espaço para a Graça Xavier se apresentar e contar um pouco mais da sua história. Eu iniciei a minha luta pelo movimento de moradia na década de 80, né? Eu nasci em Santa Cruz Cabral, Bahia. Vim para São Paulo aos 14 anos de idade. Em 1982, eu me casei, aí tinha que pagar aluguel e daí por diante. Logo em seguida, engravidei, tive meu primeiro filho, e aí desembestei, tive uma outra gravidez em seguidinha, assim, tipo 1 ano e 3 meses de diferença um para o outro. Assim, 2 filhos, meus 2 filhos mais velhos. E aí onde veio o maior perrengue, né? Porque ou pagava aluguel, ou comprava comida, ou pagava aluguel, ou comprava roupa, sapato para 2 crianças pequenas e manter a casa. Pagar um aluguel excessivo não é ter acesso digno à moradia. Moradia digna vai além de um teto sobre a cabeça. Envolve garantir que as condições físicas, sociais e econômicas de uma habitação sejam adequadas, para promover o bem-estar e a qualidade de vida de seus moradores. Tinha, na época, a minha ex-sogra, ela participava de um movimento de moradia numa comunidade aqui na Vila Liviera. E aí ela, através da participação, conquistou, naquela época, chamava de embrião, né? Um quarto, cozinha e um banheiro, sendo que tinha um terreno maior que se poderia aumentar a casa, daí por diante. Cabe aqui demarcar um entendimento acadêmico sobre os movimentos sociais. Maria da Glória Gon, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, define movimentos sociais como lutas e ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural, que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar suas demandas. Graça conheceu o movimento de luta pela moradia através de sua ex-sogra,
passou a participar dele e assim também conquistou a sua casa. Quando eu vim para minha casa, eu falei, nossa, eu preciso estudar, agora eu já tenho uma casa, não vou mais pagar aluguel. Voltei a estudar, fiz até a oitava, fiz supletivo depois, terminei a oitava, fiz supletivo do primeiro, segundo e terceiro. O primeiro eu fiz normal, o segundo e terceiro eu fiz supletivo. Aí, nesse meio tempo, eu recuperei a paixão pelos estudos, né? E aí, prestei vestibular, passei, fiz o curso de Direito na Unip, terminei redondinho nos 5 anos. Aí, fiz mais um curso de especialização em políticas públicas na PUC, São Paulo. Depois, fiz um outro curso de especialização em direitos humanos. Muita coisa, mas tem mais. Graça viveu e se formou no movimento sindical. Foi justamente na virada da década de 70 para 80 que esse movimento viveu uma forte retomada no Brasil. A partir de então, foram organizadas diversas greves gerais. Na década de 80, eu trabalhava na divisa São Paulo-São Bernardo, eu era metalúrgica, e aí fui para greve, puxamos greve, aquelas coisas todas, né? Aí o pessoal que coordenava o movimento começaram a perceber que eu poderia ter uma liderança, porque se eu conseguia, mesmo com 2 crianças pequenas, continuar militando no sindicato, indo nas reuniões, falou assim, não, você deve ter um perfil para isso, senão você não conseguia dar conta de fazer tudo isso. Aí eu falei, então tá, então eu vou atuar no bairro. Graça seguia acompanhando as reuniões dos moradores da Vila Liviero. Ela escutava horas de debate sobre diferentes assuntos sem falar nada. Mas, próximo ao momento do término dessas longas reuniões noturnas, precisando voltar para casa e cuidar dos afazeres domésticos e das crianças, Graça conseguia sintetizar para a comunidade as diferentes perspectivas daquilo que estava sendo debatido. Era uma colaboração pontual, precisa e necessária. E por essa capacidade de escuta e de síntese, ela foi convidada para participar da organização de um mutirão para a construção de 200 casas, na virada dos anos 80 para os 90. Mãe de 2 filhos, sobrecarregada como tantas outras mulheres na mesma condição, ela, a princípio, resistiu, mas acabou aceitando o desafio. Durante o período da construção, a gente trabalhava sábado, domingo e feriado, 200 unidades habitacionais, ou seja, no mínimo 200 pessoas trabalhando, né? E aí eu comecei a perceber, nesse meio período, que várias mulheres estavam chegando com o olho roxo, com o braço quebrado, com o queixo machucado, pancada na boca, e daí por diante. Aí eu comecei a ficar curiosa, porque isso só se dava aos finais de semana e feriados, né? Aí eu falava, mas o que está acontecendo? Aí cada um tinha uma desculpa. Estava subindo na lavanderia, escorregou, bateu o queixo, escorregou, bateu o olho no tanque. Eu falei, não, isso não deve ser normal. Segundo o levantamento da última edição do Atlas da Violência, a cada 10 casos de agressões contra as mulheres registrados em 2022, 8 ocorreram dentro das casas das vítimas. Graça entendeu que precisava lidar com essa situação e foi estudar. Fez um curso de formação na Casa Lilith, em São Caetano, para aprender como trabalhar a questão da violência doméstica com as mulheres dentro da sua comunidade. Eu fiquei pensando, como que eu vou chamar essas mulheres para fazer um curso para falar de violência sem chamar a atenção dos homens, né? E que elas venham e que possa, de verdade, sentir confiança na gente para poder fazer o debate. Então, reunimos umas 2, 3 mulheres que fizeram o curso e falamos assim, então vamos camuflar o tema. Vamos chamar autoconhecimento do corpo. Fazer uma oficina de autoconhecimento do corpo. Nós tínhamos que trabalhar 8 horas, aí o que nós fazíamos? Nós pegávamos 2 horas no final da tarde ou logo após o almoço e fazia o debate nas oficinas, aí fazia oficina com porta fechada e tinha o seguinte acordo, o que ouviu aqui fica, né? Da pessoa da porta, vocês não ouviram mais nada. Então, vamos criar um pacto de confiança, de relação de confiança. As mulheres toparam, e aí começamos a fazer isso. E o mais engraçado era que cada semana tinha mais mulheres querendo participar. E as mulheres mais velhas de idade,
Elas falavam assim, eu vou ser o modelo, eu quero ser a modelo. Então, para nós, era assim, um grande avanço. Imagina, na década de 80, uma mulher de 60 anos queria ser o modelo para o autoconhecimento do corpo. Então, tirava a roupa, fazia o autoconhecimento da frente da gente. Através desse trabalho, o papel de liderança da Graça cresceu ainda mais, e Ana Falú, arquiteta argentina, a conheceu. E a Ana Falú era a coordenadora e a fundadora da Rede Mulher e Habitat na América Latina e Caribe. Aí uma amiga nossa, que é a Ivanilda, falou assim, bom, quem vem trabalhar nesse tema na moradia é a Graça. Ela falou assim, será que ela topa vir comigo fazer uma discussão na Colômbia? Aí fui. A partir daí também nós passamos a fazer parte da Rede de Mulher e Habitat na América Latina e Caribe, porque em seguida ela falou assim, não, você é o perfil que a Rede Mulher e Habitat está precisando. Naquela época eu nem entendia muito o que era tudo isso, né? Mas era o debate que a gente vinha fazendo. A Rede Mulher e Habitat foi formada em 89 e é constituída por instituições e mulheres empenhadas na luta por uma maior igualdade de gênero na esfera do habitar. Ela atua sobre os direitos das mulheres, à terra, à moradia e à cidade. Graça passou a representar a União Nacional por Moradia Popular na rede. Nós temos representações dos conselhos dos direitos humanos, nos conselhos de políticas públicas para as mulheres, nos conselhos do CMPU, que é Desenvolvimento Urbano, no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Nós temos gente na executiva do Conselho das Cidades e gente no Conselho das Cidades. As organizações da sociedade civil e os movimentos populares são fundamentais na construção dos direitos por moradia. A atuação dentro dos mecanismos estatais é limitada. Não se trata de afirmar que a ação junto a eles é ineficiente, mas sim de travar um debate sobre o quanto se consegue avançar de dentro das instituições estatais, em contraposição à ação direta. Muitos direitos foram alcançados através do ativismo corajoso, principalmente das mulheres, como o direito ao voto, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Portanto, além de ocupar os espaços dentro do Estado, é preciso se manter nele e não deixar de fazer pressão social por fora dele. Identificar as potências individuais de mulheres dentro de um movimento coletivo é perceber habilidades e capacidades que por muito tempo eram tidas como unicamente masculinas, como liderança e articulação em diferentes campos. Essa percepção dentro da União Nacional de Luta por Moradia se traduziu em oportunidade de acesso à educação e à qualificação das integrantes do movimento, e foi muito importante para capilarizar as ações da União em diferentes entidades, comissões e conselhos. A gente foi se especializando, inclusive em elaborar projetos de lei de iniciativa popular. O Fundo Nacional de Moradia Popular foi uma iniciativa da União na década de 80, que recolheu várias assinaturas, mas que depois isso ampliou com vários outros movimentos, com o Fórum Nacional de Reforma Urbana, com o Movimento Nacional de Luta por Moradia, com a CMP, com as universidades, com todo mundo, com as pastorais, e virou o Fundo Nacional de Moradia Popular. E também sai daquele papel que era visto dos movimentos populares, né, de ser só para reivindicar. Então, nós já saímos desse patamar. Então, hoje nós podemos formular propostas, nós podemos incidir nas políticas públicas, tanto nas legislações, como em outras questões, né? Mas, principalmente, provocar o Estado para que possa, de verdade, olhar e implementar políticas públicas diferenciadas para as mulheres, para a população negra. Maria da Glória Gon, que já citamos aqui, fala que os movimentos sociais devem ser olhados como fontes de inovação e como matrizes geradoras de saberes. Para isso, devemos prestar atenção nas redes de articulação que os movimentos fazem no dia a dia. Essas redes são essenciais para compreender os fatores que geram as aprendizagens e os valores da cultura política que são construídos no processo interativo. Antigamente, os movimentos falavam assim, o movimento tal fez isso e é do movimento tal. Não, agora a ideia é fazer isso virar coletivo, fazer com que massifica a ideia para que mais
mais pessoas tenham conhecimento e empoderamento mesmo. A gente sempre parte do princípio que se as pessoas tiverem de fato conhecimento e consciência política, é capaz de mudar a sociedade, é capaz de mudar o mundo, né? Somos a grande maioria, né, das mulheres, tanto nos movimentos como no mundo. A gente acredita que nós somos capazes de transformar essa visão diferenciada, combater o racismo, combater o machismo, mas principalmente essa ideia de igualdade mesmo, né, de mulheres e homens andar lado a lado. Sob esta ótica, Graça nos contou sobre algumas conquistas do movimento relacionadas às mulheres. Programa Minha Casa Minha Vida, nós fizemos uma grande articulação no 8 de março e fizemos uma emenda no programa, que é não só a titularidade em nome da mulher, mas que atenda mulheres vítimas de violência, com 100% de subsídio, né? Porque aí essa mulher ela pode mudar para qualquer parte da Federação Brasileira e vai correr menos risco de vida do sujeito achar, né? E também não vai ficar dentro de uma casa trancada, sendo ela prisioneira, mais uma vez, com os filhos. E no projeto de lei da autogestão e propriedade coletiva, tem 2 ou 3 artigos também que tratam diretamente desse tema, né? No caso da separação, a casa ficará sempre com a mulher, né? Então, assim, estou aproveitando, né, a faculdade e conseguindo colocar dentro dos projetos de leis, dos programas, artigos que vai beneficiar sempre a população menos favorecida, que no caso são as mulheres vítimas de violência, a população negra, a gente tentando também fazer isso, equiparando com o Estatuto da Igualdade Racial, pegando os pontos e também trazendo para outras legislações. Nesta altura deste podcast, já deu para entender que, para a Graça, a relação entre as mulheres e o direito à cidade passa necessariamente pelo debate, escuta e mobilização. Essa interseção, segundo ela, não era um tema posto até pouco tempo atrás. O trabalho das mulheres com relação ao direito à cidade, a União Nacional por Moradia Popular e a Rede Mulher em Habitat, ela tem um papel fundamental, que é justamente fazer essa troca de saberes entre universidades, ou seja, entre a prática e a teoria, né? E, no meu caso, com a prática e a teoria. Eu acredito que hoje eu tenho não só o papel de ouvir, aquele de escuta, né? Mas o tempo todo eu procuro traduzir a realidade que vivo, a realidade que as mulheres vivem e orientar, trabalhar a questão da formação, mas especialmente ouvir. E eu acredito que a gente só consegue incidir nas políticas públicas, na transformação das mulheres, na transformação da sociedade, a partir da escuta. Graça aprendeu do que precisam os movimentos sociais atuando neles. Aprendeu quais são as demandas das pessoas vivendo com elas, as escutando. Estamos entendendo que Graça utiliza aqui os verbos ouvir e escutar como sinônimo daquilo que a antropóloga Débora Diniz chama de escuta. Escutar é diferente de ouvir, porque escutar demanda esse conjunto de emoções. Muito mais um processo de encontro entre os afetos, a proximidade, a confiança, o pertencimento, e que sempre vai haver transformação. Pois sigamos escutando a Graça. Quando perguntamos sobre a importância de lideranças femininas dentro da União, Graça nos contou que muita coisa mudou nas últimas décadas. Na década de 90, foi lá quando eu entrei nesse chamado grupo executivo, que era para trabalhar os projetos, administrar o projeto. Você percebia que os movimentos, mesmo a União dos Movimentos de Moradia, a União Nacional, a base era 80%, 90% mulheres. Mas quando era no diálogo de intervenção, nas manifestações, nos grandes atos, na audiência com o poder público, nós éramos a minoria. A grande maioria, quem sabia falar sempre eram os homens,
e as mulheres ficavam na retaguarda, no máximo secretariando. Hoje eu faço uma reflexão muito grande. Quando eu vim com essa ideia, vamos fazer dentro da União, um setorial de mulheres para poder fazer o debate, eu ouvi até das outras minhas colegas, falava assim, mas mulher, para que você quer fazer isso? Aqui só trabalha com pobre, é todo mundo pobre, por que você vai querer fatiar, né, os pobres para fazer essa discussão? Eu falava, não, gente, é diferente, nós temos que fazer esse debate com olhar diferenciado para a questão das mulheres. E isso lá na década de 90. E foram passando anos e anos, e ela temando, puxando as mulheres, fazendo a discussão por São Paulo. Aí depois fui esticando isso, levando para a União Nacional. O aumento da participação e da mobilização das mulheres resultou na Secretaria de Mulheres da União Nacional por Moradia Popular, que discute as questões de gênero em relação à habitação, aos planos diretores, no Conselho da Cidade e por aí vai. Na última conferência da cidade, a gente já percebeu o diferencial na União. A União era a única entidade e as conselheiras, as titulares eram todas mulheres. A única. E os homens, a maioria eram os suplentes, né? Então, assim, nós já percebemos um salto de qualidade ali, porque além de ser mulher, era mulher que estava com esse olhar diferenciado com a perspectiva do feminismo. Hoje, os homens, quando estão na diretoria, eles vão debater, eles param no meio da fala e falam assim, peraí, vocês falaram com a secretária de mulher? Vocês falaram com a Secretaria de Mulheres? Porque nós temos que fazer uma pauta pelo qual a gente assume a pauta delas. Alguém já dialogou? A pauta delas já estão aqui? Então, isso ficou muito legal, porque a União hoje ela assume, independente se for mulher ou for homem, e assume a pauta geral. Um projeto de emancipação das mulheres através da perspectiva feminista passa pela participação dos homens. Escutem esse trecho da fala do Benedito Medrado, professor de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do Instituto Gema, no documentário Homens no Feminismo, da ONU Mulheres Brasil. Sempre existiram homens no movimento feminista. Só que a pauta dos homens, a questão da masculinidade, pensada a partir da perspectiva dos efeitos sobre os homens, é que era invisível. E é isso que a gente busca trazer para o cenário do feminismo. E não como uma discussão paralela, como se o feminismo fosse uma luta de mulheres sobre mulheres para mulheres. Não é. O feminismo é um projeto de sociedade. É um projeto de sociedade que visa uma transformação que vai envolver homens e mulheres. Muitos homens têm percepções equivocadas sobre o feminismo. Mas ele é uma oportunidade para superar os medos e preconceitos que limitam e reduzem a visão de masculinidade. O que acontece é que esses preconceitos e medos trazem efeitos nocivos à socialização dos homens e violência contra as mulheres. Hoje ninguém mais se atreve a dizer que o homem está mais capacitado que uma mulher para poder fazer qualquer discussão, em qualquer lugar, em qualquer nível de representatividade da União. Acredito que valeu a pena fazer essa discussão, não só por ocupar espaço de poder, mas que as mulheres ganhou um nível de consciência de luta de classe, tudo isso, de classe, de raça, de gênero. Por fim, perguntamos à Graça como ela imagina uma cidade feita por ela e por outras mulheres. A grande maioria das cidades foram pensadas por homens e homens brancos. Não foram pensadas por mulheres, muito menos por mulheres pretas, mulheres negras, que somos a grande maioria da população brasileira. Então, a gente ter esse olhar diferenciado para, se não construir, mas tentar adaptar, modificar essa cidade para que, de fato, ela seja uma cidade inclusiva para homens e mulheres, em especial mulheres negras. E aí, pensando em melhoria de vida, em construir uma cidade mais justa, igualitária, de fato inclusiva, nós temos que ir trabalhando a consciência das pessoas e que, de fato, as pessoas entendam o que é luta de classe. A partir do conhecimento da luta de classe, as pessoas vão saber
e compreender a cidade a partir do seu território, a partir do seu bairro, da sua comunidade. A partir dali ela tem um olhar para fora da cidade, não é da cidade para dentro do seu bairro para fora, de pensar na creche, de pensar na escola, de pensar na saúde, de pensar na educação. Então, eu só acredito que será possível a partir do grau de conhecimento mesmo, né? E eu sendo mulher negra, feminista, né, e periférica, é com esse olhar que eu vou estar sempre olhando por direito à cidade, sempre querendo que tenha, de fato, igualdade, equilíbrio de gênero e daí por diante. Essa foi a Graça Xavier em Moradia, a porta de entrada dos direitos. Segundo episódio da temporada Mulheres, Cidades, Territórios, do podcast Ningún Lunes Sem Pensar. Este episódio contou com áudios de Débora Diniz em sua fala sobre esperança feminista, no Ouvindo Vozes da TV GNN, e de Homens no Feminismo, Precisamos Falar com os Homens, Drop 6, da ONU Mulheres Brasil, com Benedito Medrado. O link para essas e demais referências acionadas aqui você encontra na descrição desse episódio, assim como nossa ficha técnica. A realização de Mulheres, Cidades, Territórios é do Entre, Grupo de Pesquisa, Encontros, Territórios e Redes. Procure mais sobre nós no Instagram, @entre, @en.t.re. O Ningún Lunes Sem Pensar é um espaço de debates do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC Paraná e foi concebido por Clóvis Ultramari. Procure pelas outras temporadas e pelos outros formatos do evento nos tocadores de podcast e no YouTube.